Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Flos, estou aqui hoje para a gente poder discutir o principal assunto que eu venho trabalhando nos últimos anos, direcionadas para a formação da arquitetura com a discussão sobre a fisiologia e manejo da cultura da soja. São trabalhos que nós temos realizados há mais de 20 anos, com pesquisa há mais de 16 anos e que a gente vê que com as mudanças que vêm acontecendo, com as características da cultura atualmente, nós precisamos saber como manejá-las para a gente buscar os tetos produtivos mais altos. Isso tudo que nós vamos estar falando nesse momento já foram colocados em prática e principalmente conseguido altas produtividades, como essa nossa área, nosso campo experimental em Passo Fundo, no ano de 2021, onde nós atingimos 9.966 quilos de soja por hectare. Essas informações que a gente acaba trazendo para como conduzir essa formação toda, está diretamente ligada sim à arquitetura da planta, mas também tem muitos outros fatores que são levados em consideração, que são importantes na hora da definição desse bom manejo. Eu gosto muito de fazer esse comentário, quanto que houve de mudanças nesses últimos anos no manejo da cultura da soja. Principalmente lá, há mais de 20 anos atrás, ou no primeiro ano que eu tive como engenheiro agrônomo na safra 2000-2001, naquela época a gente produzia 2.800, 3.000 quilos de soja por hectare e achava uma grande produtividade. Mas naquela época nós tínhamos sojas convencionais, nós não tínhamos problemas tanto como nós temos hoje de pragas, doenças e plantas daninhas resistentes, tínhamos uma planta de ciclo determinado e ciclo longo. Hoje a nossa soja, principalmente esse ano de 2021 que a gente já atingiu esse teto produtivo tão alto, nós já temos uma soja de ciclo indeterminado, com um período muito mais curto, com muito mais problemas de pragas, doenças e plantas daninhas, com grandes dificuldades de controle. Então, nessas condições, nós precisamos saber como manejarmos essa planta para nós atingirmos esse teto produtivo. Dentre os principais problemas que a gente visualiza nesse momento da soja, a gente vê o grande problema de acamamento, que em muitas regiões hoje, com cultivares novos, estão sendo diminutos esses problemas, mas nós temos ainda muito problema daquilo que a gente chama de canela da soja. Muitas axilas foliares do bacheiro sem a formação de nenhuma vagem, perdendo o potencial produtivo. E essa perda, esse grande problema que a gente tem, que faz com que a gente diminua a produtividade, já que nós temos trabalhos mostrando que muitas vezes no terço inferior nós possamos chegar a 30% até 40% das vagens da planta inteira, ou seja, aquilo que muitas vezes o pessoal diz que a soja produz só no terço superior e médio é uma verdadeira mentira e que nós precisamos no campo saber que a planta tem capacidade sim, desde que chegue luz nesse bacheiro. Por isso que as soluções para esse tipo de situação é a escolha de um cultivar menos ramificado, se isso estiver acontecendo, cuidar o espaçamento, aumentar o espaçamento entre as linhas, cuidar e ter uma boa visualização do uso de bioestimulantes e de citocinina, que são ferramentas importantíssimas nessa construção. Em quarto lugar, por isso que não é o primeiro, a diminuição da população. E se todas essas ferramentas não forem suficientes, de acordo com as condições de produção, nós usarmos algumas ferramentas para travar essa planta. Mas a gente não faz esse travamento sem antes pensar nessas outras ferramentas que nós temos. Por isso que nós devemos estar discutindo sobre o arquitetando plantas de alta produtividade. O que é uma arquitetura de uma lavoura adequada, como nós temos aqui nessa fotografia? É aquela que a gente consegue enxergar as folhas do bacheiro, aquela que nós damos condições para chegar mais luz nas folhas do bacheiro. Vamos recordar que aquela axila onde existe a formação do trifólio é o local de formação da vagem. E essa vagem que vai formar os grãos, esses grãos vão ser enchidos por esse trifólio imediatamente ligado a ele. Não tem como essas folhas superiores levar fotoassimilados para aquelas vagens nas axilas bacheiras. Não é isso que acontece na soja. Ou seja, a partir do momento que não chega a luz no bacheiro, a planta derruba essa folha, consequentemente tem a derrubada e a perda
dessa vagem presente ali. E nesse sentido, nós queremos buscar entrenó curto. E esse entrenó curto depende muito do equilíbrio hormonal. Saber que nós temos um grande problema de excesso de giberelina sendo formada no meristema apical e que a solução para isso é nós equilibrarmos essa formação, criando uma condição mais adequada desse equilíbrio para essa formação do crescimento da ramificação lateral, que vai fazer com que nós tenhamos luminosidade no terço bacheiro, permanecendo as vagens no bacheiro e evitando que esse fechamento muito forte dessa planta não deixe entrar luz, fazendo com que nós tenhamos então a perda de todo esse bacheiro e o potencial de formação de vagens. Um dos pontos fundamentais para nós conseguirmos isso está na formação das raízes. Existem condicionantes importantes, químicos, físicos, biológicos, nutricionais, que vão melhorar a formação dessas raízes a partir do momento que a gente sabe que, com a diminuição do ciclo, com cultivares mais precoces, nós diminuímos o volume de raízes. E essa diminuição do volume de raízes faz com que a planta diminua a absorção de água, diminua a absorção de nutrientes e diminua também a formação de um hormônio fundamental naquele equilíbrio que é citocinina. Então, a promoção da formação das raízes também precisa levar em consideração qual é o momento dessa principal formação das raízes, que é até V5, V6, até 4 para 5 trifólios. Então, tudo que a gente faz para promover a formação de raízes, nós devemos estar fazendo até esse momento para que a gente estimule essa formação de raízes. E para isso, a gente desenvolveu o método chamado método Arcos. É o método que a gente tem para melhor formação da arquitetura da planta de soja, que, dentre muitos fatores que estão envolvidos, está também o uso de determinadas ferramentas no momento correto para que a gente possa, então, ter o resultado mais adequado. Nós temos que trabalhar no tratamento de semente, principalmente com o uso de extrato de algas, alguns extratos vegetais, que promovam essa formação de raízes. Se for utilizar algum hormônio específico, trabalhar com auxina. No sulco, podendo ser via adubação ou via aplicação no sulco de ácidos orgânicos. E na fase vegetativa, com o uso de extrato de algas, extratos vegetais e o uso da citocinina de forma complementar. Uma ou duas aplicações, isso vai depender das condições climáticas que possam vir a acontecer. Quem faz parte da nossa Academia da Alta Produtividade, todos os anos nós estamos fazendo um anuário para que todos os produtos que hoje estão registrados, que a gente já testou, já comprovou a utilização em cada um desses momentos, a gente lista com a sua devida dose e forma de aplicação para a gente ter o melhor resultado possível para essa formação dessa arquitetura mais adequada, que, como eu falei antes, não é a única ferramenta para isso, mas é uma daquelas ferramentas do uso da estimulação que é fundamental para essa formação. Outro ponto importante nessa nossa discussão é saber as interferências que acontecem com cada componente de rendimento da produtividade da soja. Quando nós queremos ter como objetivo 6.000 quilos por hectare ou 100 sacos por hectare, que é possível de forma comercial, nós precisamos ter uma população adequada, com uma boa uniformidade, que é um grande desafio. Nós precisamos ter um bom número de vagens por metro quadrado, em torno de 1.500 vagens por metro quadrado, para atingir esse potencial de produtividade, que tem sido difícil encontrar esse tipo de situação, porque depende de vários fatores de formação do perfil de solo, característica de cultivar, manejo que a gente acaba realizando para ter um equilíbrio da planta. Vai depender do número de grãos por vagem, que é uma consequência do manejo e ambiente que a planta está, e vai depender do peso de 1.000 grãos, que atualmente nós temos cultivares com peso até acima de 200 gramas, que favorece esse potencial produtivo. Para a gente chegar a esse tamanho, nós precisamos de cultivares de 180 a 220 gramas a cada 1.000 grãos, mas para que a gente possa atingir esse peso, que é possível, nós precisamos de um bom equilíbrio nutricional, um bom equilíbrio químico,
fazendo o processo hormonal mais equilibrado, controlando pragas, doenças de forma efetiva. Só para vocês terem uma ideia, aquela área que nós produzimos 9.966 quilos por hectare de soja, nós tínhamos em torno de 2.600 a 2.700 vagens por metro quadrado e chegamos a ter 265 gramas a cada 1.000 grãos. Foi por isso que nós chegamos a um teto produtivo nesses dois componentes de rendimento mais importantes que nós temos na cultura da soja. Dentre todos os pontos, né, e eu gosto muito de comentar nesses mais de 20 anos de profissão que a gente tem, e durante praticamente 15 anos, dando entre 140 a 150 palestras por ano nesse Brasil afora, conversando com pesquisadores, técnicos, produtores, eu tive a necessidade de criar uma condição de pensamento, de planejamento, de formação da planta, que a gente possa levar em consideração 6 pontos, 6 passos. Eu acredito que o conceito da escada da alta produtividade, nós temos 6 passos para a gente sair dos 3.000 quilos para 6.000 quilos por hectare de soja em lavouras comerciais, não para lavouras experimentais. Que começa desde o equilíbrio químico e físico do solo, indo para uma adubação adequada, fazendo e trabalhando uma genética mais adequada para cada área, fazendo um bom manejo fitossanitário, um equilíbrio fisiológico e um equilíbrio biológico. E cada um deles eu quero comentar com vocês nesse momento alguns aspectos que são importantes, que obviamente quem tem o nosso curso, quem participa da nossa academia, tem tudo isso de forma detalhada e com parâmetros mais adequados de tomada de decisão, mas eu não posso me furtar de discutir com vocês cada um desses pontos que são fundamentais nessa tomada de decisão e principalmente como que nós puxamos o fio da meada. E o primeiro fio da meada é um bom equilíbrio químico e físico do solo. Nesse sentido, nós buscarmos fazer um plantio direto com qualidade, que o plantio direto com qualidade não é somente palha presente na área, mas é nós dando melhores condições para nós termos planta verde e tendo uma condição de reciclagem dos nutrientes, aproveitamento dos nutrientes de uma forma muito mais eficiente. E para que a gente possa ter isso, nós dependemos de uma questão que para mim é básico na tomada de decisão, que é a questão do equilíbrio das bases no solo, que é sobre CTC, capacidade de troca de cátions. Quando eu vou para uma região, a primeira coisa que eu quero conhecer sobre essa área não é a quantidade de fósforo presente no solo, qual é o pH, mas a primeira coisa que eu quero saber é qual a CTC desse solo. Porque se eu tenho uma CTC baixa, eu sei que tenho muita areia, baixa matéria orgânica, eu vou ter baixa quantidade de cátions disponíveis. Se eu sei que eu tenho uma CTC alta, eu sei que eu tenho mais argila e tenho mais matéria orgânica e que com certeza eu terei maior disponibilidade dos nutrientes. E aqui eu vou ter o desafio de como fazer o equilíbrio para buscar um bom perfil de solo. O que é um bom perfil de solo? Eu ter a capacidade entre 20 e 40 centímetros de profundidade, gerar as melhores condições para a formação de raízes. E para que a gente possa ter as melhores condições de formação de raízes, além de não ter um problema físico do solo, não ter compactação, eu preciso ter cálcio de 45 a 55% da CTC, 13 a 18% de magnésio, 3 a 5% de potássio. Pessoal, temos que esquecer dois conceitos que não valem nada para nós nesse momento, a partir do momento que a gente sabe que esse equilíbrio aqui é o ideal. Esquecer relação cálcio-magnésio no solo, que não leva a nada, e esquecer como objetivo saturação de base, independente se seja 60%, 70%, 80%, porque não interessa se é 60% a 80%. O que importa é o equilíbrio entre essas bases e principalmente como que nós vamos realizar essa manutenção e a busca desse equilíbrio para conseguir isso. É isso que a gente já trabalhou, já temos resultados conquistados em vários locais do Brasil e do Paraguai também, aonde, dependendo da necessidade de investimento, isso depende muito da característica de solo, da situação que cada um se encontra,
nós podemos ter investimentos de 20 a 40 sacos de soja por hectare para fazer uma construção dessas, mas que nós temos conseguido incrementos que podem chegar a 20 a 25 sacos por ano. Então, depende muito das condições. Eu já cheguei a ter situações que não tem que fazer nenhum tipo de grandes investimentos. Mas quando tem que começar do zero, tem que fazer grandes investimentos para poder chegar a tetos produtivos mais altos. Segundo passo importante aqui é a adubação adequada. A adubação adequada nada mais é do que nós colocarmos a necessidade nutricional. Principalmente em função da situação que nós temos hoje, quando nós analisamos o princípio da adubação, que a adubação nada mais é do que a verificação da necessidade que a cultura precisa para aquele potencial de produtividade, menos aquilo que o solo está fornecendo de nutriente. Então a diferença entre o que a planta precisa e o que o solo fornece, essa diferença nós precisamos fazer de adubação. No passado, que a gente produzia menos, tinha mais raiz, que explorava melhor o solo, a adubação era menor. Hoje, que a exportação de grãos, o potencial produtivo é maior, mas as raízes são menores, ciclo mais curto, menor exploração do solo, nós temos que pensar numa adubação maior, mas principalmente uma adubação adequada e equilibrada para a necessidade. E qual a necessidade que nós temos de nutrientes? Nós começamos lá em 2006 um trabalho de screening de nutriente por nutriente, fonte por fonte de cada nutriente, dose por dose, momento por momento da aplicação na cultura da soja, para a gente colocar quais eram os melhores nutrientes em qual momento para poder atingir esses tetos produtivos mais altos. Isso segue até com os nossos trabalhos até hoje, porque nós vamos tendo cultivares novos, movimentos novos, e isso a gente precisa estar sempre trabalhando para melhorar. Só que, alguns anos atrás, nós fomos fazer um trabalho novo para saber exatamente a necessidade dos nutrientes presentes. Depois de uma visita com o professor Frederick Bilov, na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, vendo a metodologia que eles trabalham em marcha de absorção de nutrientes e trabalhos publicados já há um bom tempo, nós trouxemos essa mesma metodologia e analisamos. Essa metodologia separa a planta em folha, pecíolo e caule, flor, vagem, grãos e eu trabalhei com as raízes também, a presença de cada nutriente nessas 5 partes. E analisando durante o ciclo, várias análises durante o ciclo de produção, para a gente ter exatamente aonde que está presente esses nutrientes e quando que eles são absorvidos e necessários. Com isso, nós chegamos a essa tabela de necessidade de cada macro e micronutriente. Nos trabalhos mais antigos, da década de 80, 90, via-se que tinha uma necessidade de 16 a 18 quilos de K de potássio para cada tonelada de produção. Nessas plataformas novas, nos cultivares novos atuais, nós chegamos a números de 20 quilos de K por tonelada. Ou seja, nós estamos falando de 10, quase 20% a mais de necessidade de potássio atualmente para essa cultura da soja do que nós tínhamos antigamente por tonelada de grão. Então, agora nós estamos produzindo mais, então é muito mais do que essa quantidade que a planta está tendo necessidade para a gente estar aportando, e isso explica muitos das áreas que a gente tem observado em vários lugares com deficiência de potássio, por exemplo. Como em outros nutrientes também a gente observou essas características. E outra coisa que nós aproveitamos, outro fator que nós aproveitamos para fazer um trabalho, foi para começar a gente trabalhar quais são os teores ideais de nutrientes presentes nas folhas. Porque a tabela mais conhecida para comparar se os nutrientes estão disponíveis na planta é do professor Malavolta, de 1997, onde a recomendação era, no início do florescimento, retirar o 3º e 4º trifólio de cima para baixo, para mandar para o laboratório, mas lembrar que naquela época era soja de ciclo determinado, que a planta crescia vegetativamente, florescia, não tinha mais crescimento, e aí se tirava o 3º e 4º trifólio mais maduro. Hoje, os nossos cultivares, mais de 90% dos cultivares são de ciclo indeterminado, que com V3, V4, V5, V6 já está iniciando o florescimento. E muitas vezes não tem esse 3º e 4º trifólio maduro. Como que a gente faz agora?
Então, nossas metodologias que tinham, as tabelas que nós tínhamos antigamente, e até o DRIS, nós temos que colocar no lixo essas informações, porque muda totalmente. E aí nós começamos a trabalhar com uma nova metodologia, onde hoje a gente retira todas as folhas da planta, independente do ciclo, mas a gente pode comparar de acordo com o estágio que a planta tem, para saber qual é o ideal de nutrição dessa planta. E a partir de todos esses trabalhos, desde o screening lá de 2006 para cá, que a gente vem desenvolvendo, com os trabalhos de marcha de absorção, hoje nós temos um método chamado Nutrus, que é o manejo da nutrição da soja, que inicia desde o processo de correção química e física do solo, buscando fazer um perfil de solo adequado, de pelo menos 20, no máximo 40 centímetros de profundidade, onde nós temos os parâmetros para fazer a correção química e física de manutenção dessas áreas. Então, depois que eu já tenho o perfil de solo realizado, como que eu faço a manutenção desse processo? E toda a parte de adubação. Adubação de base com solo corrigido, adubação de base em solos argilosos e arenosos, uma adubação de base com solo deficiente em cálcio, a importância de colocar cálcio na base. Em solos deficientes em enxofre, a importância de nós utilizarmos fontes de enxofre, mas qual a quantidade, qual a fonte a ser trabalhada, já temos isso definido. O uso de boro, principalmente para fazer correção de solo. O uso no tratamento de semente de cobalto molibdênio somente nos primeiros 3 anos em áreas novas. E toda a parte de adubação foliar, seja na fase vegetativa, seja na fase reprodutiva, de micro e macronutrientes, com todos os parâmetros do que utilizar, por que utilizar, quais fontes utilizar e quais doses utilizar. Esse é o screening que a gente tem dentro do nosso método Nutrus. Novamente, é outro método que anualmente a gente revisa as características que nós precisamos colocar e as doses que nós precisamos estar colocando em função do potencial produtivo, em função desses trabalhos que a gente vem realizando. Terceiro passo é a genética adequada, a escolha do material genético, que não é só o cultivar, mas época de semeadura, profundidade, espaçamento, plataforma biotecnológica, todas aquelas ferramentas que são importantes para nós conhecermos. O que é importante dizer é que nós temos hoje um alto potencial genético. Isso aqui é a área que em 2018 nós produzimos 9.120 quilos de soja por hectare em 3.000 metros quadrados, mostrando o potencial que nós temos acima de 150 sacos por hectare, quando nós conseguimos realizar um trabalho muito bem feito. Foi a partir desse trabalho que nós começamos a criar o Projeto 12, a busca das 12 toneladas, que esse é um projeto que está sendo realizado em paralelo a tudo isso que nós estamos falando do Arquitetando Plantas. Como eu falei lá no início, o Arquitetando Plantas, a nossa discussão está para a gente ter 6.000 quilos de soja por hectare em lavouras comerciais. Agora, nós temos trabalhos já mostrando o que nós precisamos para ir além disso no futuro próximo, que é o nosso Projeto 12, que aqui eu só dou spoiler para vocês. Nessa questão da genética adequada, nós temos uma qualidade de semente fundamental. O que é uma qualidade de semente para ter uma boa emergência, uma boa formação de plântula? Uma semente com alto vigor. Nós temos trabalhos mostrando que cada 1% a mais de vigor em envelhecimento acelerado, nós podemos aumentar 40 quilos de soja por hectare. Trabalhos nossos. Tem trabalhos em Pelotas, o maior centro de pesquisa de sementes, que eles já têm trabalhos mostrando 60 quilos de incremento para cada 1% de vigor a mais. Então, olha como é importante a gente dar valor para uma semente de boa qualidade. Quando nós falamos de manejo fitossanitário, nós precisamos pensar num bom manejo de plantas daninhas, uma boa implantação da soja no limpo e principalmente hoje, que nós temos muitas plantas daninhas resistentes a vários grupos químicos, a importância de nós termos uma estratégia de controle com o uso de pelo menos 4 grupos químicos, com dessecações sequenciais, com momento de aplicação, com o uso de pré-emergentes. Todas essas informações a gente tem, inclusive tabelados, para a gente saber, para cada planta daninha, quais os principais herbicidas a serem trabalhados em cada um desses momentos.
Com relação ao controle de pragas, hoje nós temos várias pragas presentes que preocupam, que a gente chama até de pragas um pouco sazonais, mas que têm aumentado tanto que estão deixando de serem sazonais, como é o caso de ácaros, trips, entre outros. Mas os dois grandes grupos de pragas que hoje a gente se preocupa são os percevejos e as lagartas, que estão criando resistência a inseticidas. Nós temos biotecnologias que estão perdendo a sua eficiência. Então, com essa falta de eficiência dos inseticidas, que não geram mais residual, qual o produto a ser trabalhado, em qual momento a ser trabalhado, para a gente ter a condição melhor de controle. Sobre o ponto de vista de doenças, quais são as estratégias que a gente precisa montar para ter um controle de doenças melhor? Eu tenho uma estratégia de que, antes de nós pensarmos no produto, no fungicida e na dose, nós pensarmos o momento para a primeira aplicação, o intervalo das primeiras aplicações, uma boa tecnologia de aplicação, para depois nós escolhermos os produtos e doses a serem trabalhadas. E essas aplicações, principalmente de fungicidas, nós temos que ser cirúrgicos para saber quando e quantas aplicações fazer, com quais produtos, doses e misturas, para nós termos principalmente o equilíbrio de controle entre as doenças que estão presentes na área. Sobre o ponto de vista de nematóides, que hoje é um grande problema em grandes regiões, diferentes regiões do Brasil, nós precisamos identificar a presença desse nematóide na área, se é um nematóide de galha, se é de cisto, se é um pratilenco, se é um helicotilencus, seja qual for, mas hoje nós precisamos olhar também, de acordo com o nematóide presente, se nós podemos fazer uma boa rotação de culturas, um bom uso de culturas e coberturas que possam reduzir a presença desses nematóides, se eu posso estar usando algum tipo de controle químico, se eu vou poder trabalhar com um bom manejo desse solo, se eu vou poder fazer um bom manejo biológico. Nós temos hoje ferramentas biológicas importantíssimas para manejar a questão de nematóides. E nós temos que olhar sobre o ponto de vista genético. Alguns cultivares resistentes a determinadas raças, algumas espécies, que onde nós temos grandes problemas, nós darmos preferência para isso. E com relação à tecnologia de aplicação? A tecnologia de aplicação hoje é fundamental para nós atingirmos o alvo que nós queremos. Não é simplesmente escolher um adjuvante, nem muito menos só uma ponteira, mas a escolha para a gente formar a gota correta, chegar no alvo correto, e nós temos o controle daquilo que a gente quer controlar, seja uma planta daninha, uma praga, uma doença. Nós temos muitos trabalhos realizados com tecnologia de aplicação, com testes de adjuvantes, com a necessidade do tamanho de gota de acordo com o número de gotas a serem trabalhadas, o espalhamento dessas gotas, como que isso funciona para nós termos o melhor controle. Adjuvante não é tudo igual e não é o mais barato que é o melhor. Talvez nem o mais caro seja o melhor, mas aquele produto que for mais eficiente para o alvo que a gente quer. O quinto passo é o equilíbrio fisiológico. Dentro do equilíbrio fisiológico, nós vamos pensar numa formação de uma planta mais adequada. O que nós queremos nessa formação? Na fase vegetativa, uma melhor formação de raízes para absorver mais nutrientes, absorver mais água, equilibrar hormonalmente e até fazer um equilíbrio de proteção da planta, mantendo esse cotilhado verde por mais tempo. Nessa fase vegetativa, nós promovemos então um equilíbrio para a formação dessa ramificação, sendo sempre formada pela haste principal. Pessoal, nós temos que tirar que o conceito que foi criado recentemente e por muitos anos também se colocou, de que soja que produz mais é aquela planta que tem maior ramificação. Isso é uma mentira. O que produz mais, soja que produz mais, é aquela que produz mais vagens, principalmente nas vagens, as vagens que estão no terço inferior, quanto maior o número de axilas produtivas. E para as ramificações poderem produzir mais, essas ramificações laterais têm que ser crescidas concomitantemente com a haste principal. Esse é o objetivo de nós construirmos uma planta no cedo. Por isso que foi feito muitos erros no passado de aplicação de bioestimulantes em V6, V8, que ao invés que aumentava a ramificação, mas que perdia um potencial produtivo porque chegava menos luz no bacheiro.
Na fase reprodutiva, nós precisamos garantir a maior formação de vagens, maior quantidade de grãos, para a gente aumentar a produtividade. E para isso, nós não podemos ter folhas amareladas. Precisa chegar luz até essas folhas, manter essas folhas verdes, para que nós tenhamos área fotossintética. E para isso, nós precisamos ter um bom equilíbrio, fisiológico e hormonal nessa planta. Justamente nessa questão do estresse, para garantia da formação de vagens e formação dos grãos, nós criamos então um método stressless, que é justamente para a gente diminuir, minimizar o estresse na planta de soja. Desde 2002 e com uma formação maior a partir de 2006, 2007, nós começamos a ser referência no Brasil sobre o uso de bioestimulantes e colocar no momento adequado cada um dos produtos a serem trabalhados. Hoje nós sabemos exatamente qual o produto ou qual a fonte que nós devemos trabalhar no tratamento de semente, na fase vegetativa, na fase reprodutiva, antes do estresse, depois do estresse, produto que pode ser antes ou depois. Novamente aqui dentro desse método, anualmente nós realizamos então uma listagem de produtos que podem ser trabalhados em cada um desses momentos, produtos que já foram testados por nós, produtos que a gente conhece a origem, que é uma lista que a gente pode estar fazendo aplicação para ter o sucesso. Até porque, vou botar um grande problema que hoje existe, uma grande picaretagem, por exemplo, é que se a gente tem uma soja que não tem problema de estresse, está se desenvolvendo normalmente, se nós aplicarmos aminoácidos na fase vegetativa, é um grande erro de aplicação. Porque esse aminoácido a planta vai absorver, vai quebrar em nitrogênio e vai fazer viçar a planta, e esse viçamento vai fazer diminuir a quantidade de luz no bacheiro. Aminoácido não é para qualquer momento, não é para qualquer situação que a gente aplica, porque senão é um tiro no pé. E a experiência nos mostrou isso já há mais de 15 anos, que nós temos produtos colocados de forma errada, nós vamos ter perda de produtividade e nós temos que saber exatamente qual a fonte e qual o produto a ser trabalhado. E o sexto e último passo que nós precisamos pensar é o equilíbrio biológico. São os micro-organismos que hoje estão no mercado e que a gente precisa trabalhar para um bom equilíbrio, que dentro desse equilíbrio nós vamos formar um ambiente mais favorável à multiplicação desses micro-organismos, para ter uma proteção das culturas, ter uma melhor disponibilização dos nutrientes. E hoje nós temos uma série de trabalhos, uma série de micro-organismos registrados no Brasil, possíveis de serem biofungicidas, bionematicidas, bioinseticidas, solubilizadores de fósforo, fixadores de nitrogênio, entre outras funções, mas basicamente essas 5 funções são as mais importantes. Dentro das funções com relação à parte nutricional e ciclo de nutrientes, uma metodologia que a gente precisa ter e a gente pode fazer uma comparação e ter um parâmetro para saber se a nossa área está equilibrada biologicamente é a interpretação para as enzimas bioindicadoras. Quando nós conhecemos a quantidade de beta-glicosidase, fosfatase ácida, arilsulfatase numa área, a gente sabe se nós temos uma boa atividade, se nós podemos ter uma liberação maior de fósforo, se nós podemos ter uma formação maior de sulfatos, e isso faz com que a gente possa ter uma nutrição melhor também. Outro ponto importante na parte biológica, se nós vamos misturar, seja no tratamento de semente, seja na mistura de tanque para aplicação no sulco, será que nós podemos misturar produtos biológicos com bioestimulantes, micronutrientes, etc.? Cuidado, cuidado. Já vou trazer para vocês um parâmetro importante. Produtos que possuem pH abaixo de 6 e acima de 7 e salinidade acima de 20 são produtos que podem matar por completo os micro-organismos quando estão em conjunto. Cuidado! E nós temos produtos com a base de cobalto e molibdênio, nós temos bioestimulantes, tem outros produtos que hoje estão matando 100% dos micro-organismos e o pessoal não está vendo. Então, cuidado com esse tipo de situação e esses parâmetros são importantes. Nós criamos também um outro método que se chama o método BIOS, que é justamente o manejo dessas ferramentas biológicas, que não é simplesmente pegar um produto e aplicar que nós vamos ter um sucesso.
Quando a gente fala de biofungicida, são micro-organismos que até podem ter um controle direto por antibiose na doença ali instalada. Mas é uma quantidade de produto tão pequena que só vai ter uma ação mais eficiente a partir do momento que acontecer uma reprodução desse micro-organismo que eu estou aplicando e ter uma maior aplicação. Então, tudo começa não com a cultura da soja, com a implantação da cultura da soja. Isso acontece com a cultura anterior, principalmente quando nós falamos de biofungicidas e bionematicidas no solo, que nós precisamos aumentar esses tipos de biológicos no solo para que quando nós implementamos a cultura da soja, nós tenhamos menor quantidade de problemas a terem logo em seguida. Então, nessas situações, nós começamos a trabalhar antes, principalmente com bacilos, com tricodermas, entre outras espécies, para a gente promover, então, um aumento dessa reprodução e com a implantação da cultura a gente ter menos problemas. Durante a cultura ou na implantação da cultura, a utilização de produtos que vão melhorar a nutrição da planta, como solubilizadores de fósforo, fixadores de nitrogênio, com certeza nós vamos ter um ganho mais específico. E com relação à sanidade foliar, ainda incipiente, mas que nós vamos ver no futuro bem próximo, alta eficiência, os biofungicidas para controle de doenças foliares. E nós temos aqui também os bioinseticidas. Os bioinseticidas são ferramentas muito interessantes hoje de serem trabalhados com aquele conceito que a gente chama de aplicação precoce, não é preventiva, não é residual, é tratamento precoce, aonde a gente consegue ter um período de ação maior, sempre quando nós temos uma quantidade, uma pressão menor de pragas. Então essas ferramentas todas, nós também temos aqui no método BIOS uma listagem de produtos registrados no mercado, que tem registro no Ministério da Agricultura, que com dose, nome, para ser utilizado em cada um desses momentos, para a gente poder então ter as janelas corretas de utilização e saber ter o máximo de retorno possível. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa colocação, dessa nossa aula sobre arquitetura de plantas, de uma forma a gente contemplar todas as características que a gente busca da arquitetura de planta e principalmente sobre os conceitos que a gente tem da escada da alta produtividade, que com certeza, junto com cada um desses métodos, que são resultados de muitos anos de pesquisa e de conhecimento, que hoje nós estamos colocando diante da nossa Academia da Alta Produtividade, para quem são nossos membros, participantes, a gente coloca como exclusividade para eles todo esse conhecimento, com todo o detalhamento, para poder reproduzir esse conhecimento nas suas lavouras, nas suas consultorias e nós melhorarmos não só a produtividade, já que hoje a nossa rentabilidade é baixa, mas principalmente nós minimizarmos os riscos que nós podemos ter de acordo com os estresses que podem estar acontecendo. Fico à disposição e espero nós podermos estar se vendo logo que nós vamos estar discutindo cada vez mais sobre cada um desses pontos que aqui foram abordados. Se você tivesse com quem contar na hora de tomar decisões mais importantes na lavoura, desde como manejar o solo para a semeadura, como fazer o melhor manejo de pragas e doenças, até como minimizar o estresse das plantas. Para ser sincero, eu conheço a fundo todo tipo de problema que pode aparecer durante o cultivo de grãos. E eu também sei o quanto você se sente frustrado quando não consegue resolver ou minimizar esse tipo de situação. Mas eu sei como te ajudar. Sou engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal, com 23 anos de experiência com pesquisas e consultoria no manejo da produção de grãos. Já mentorei mais de 3.000 profissionais do agronegócio em todo o Brasil e América Latina. Não dá para confiar em qualquer um que apareça por aí. Não tem uma faculdade ou curso no mercado que te prepara para tomar decisões assertivas. Foi por isso que eu criei a Academia da Alta Produtividade, um ecossistema de conhecimento focado nas culturas de grãos. A Academia da Alta Produtividade é o lugar certo para você que quer alcançar tetos produtivos mais altos, minimizar os prejuízos das variáveis que você não pode controlar e ter parâmetros para a tomada de decisões. Assinando a Academia, você tem à sua disposição cursos, mentoria, conhecimento aprofundado, fechamento do dia de mercado e clima e o principal, o contato direto comigo, que eu vou te dar o meu telefone particular para você me chamar sempre que precisar tirar dúvidas. Eu acredito que você, profissional do agro, pode e merece alcançar altos tetos produtivos, como eu já alcancei
quase 10 toneladas por hectare em nossa área experimental. Existe tecnologia para isso, existem métodos para se chegar lá e eu sei os caminhos. Clica no link ou aciona o QR Code e entre agora mesmo para a Academia da Alta Produtividade. Com uma assinatura anual de baixo investimento, você já vai começar a ter retornos na próxima safra. Te espero do lado de dentro da Academia da Alta Produtividade.